Olá pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão no canal. Uma reflexão que considero muito importante, muito séria neste momento do planeta terrestre, neste momento do Brasil, e eu gostaria de também saber a opinião de vocês dentro do que eu vou considerar. Ao longo dos séculos de cristianismo, nós tivemos muitas tragédias promovidas pelo próprio cristianismo. Nós sabemos das guerras, das perseguições, nós sabemos da Inquisição. Quem conhece um pouco de história sabe o que já fizemos em nome da religião. Inclusive, não se trata de uma acusação à Igreja Católica de hoje, porque a Igreja Católica, como qualquer outra instituição, passa por processos de renovação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Igreja Católica da Idade Média, nós estamos falando de nós todos, né? Porque na Idade Média, por exemplo, não existiam os espíritas, né? Nós espíritas não existíamos. Onde nós estávamos? Dentro dos quadros da religião católica. E depois, a partir do século XVI, com a reforma de Lutero, dentro também dos quadros protestantes. Então, nós espíritas não estamos acusando, né, esta ou aquela instituição. É uma análise geral sobre o que quero comentar. Quero falar do farisaísmo religioso, que é quando nós nos revestimos de uma indumentária religiosa, mas quando não estamos de fato vivenciando a espiritualidade. E nós temos visto muito disso, muito especialmente no Brasil. E outro fato que nos chama muita atenção e que nos deixa muito preocupados é o fato da união da religião com a política. Ao longo da história, sempre que essas forças se uniram, surgiram grandes tragédias. Inclusive, alguns estudiosos, encarnados ou desencarnados, afirmam que a figura apocalíptica da besta, né, quase todo mundo sabe que no Apocalipse de João há uma referência à besta. Na verdade, fala-se de duas bestas, né? E que a besta seria justamente a fusão, a união do poder político, o poder temporal, o poder material, com o poder religioso. Besta no sentido de algo deformado, de algo não natural, de algo não bom, né? Porque, em certo momento, a Igreja Romana assumiu esse poder político no mundo, dominou parte do mundo. Então teria emergido ali a figura da besta apocalíptica, conforme inclusive está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde nós temos lá um capítulo destinado ao estudo da besta do Apocalipse, que Emmanuel identifica como a figura papal naquele período em que exerceu esse domínio político sobre o mundo. E recentemente, parece que o texto apocalíptico é um texto que serve para todos os tempos, os processos vão se repetindo. Nós vemos novamente forças religiosas se unindo a forças políticas ou indo para o campo político, né, no Brasil nesse momento, e quase sempre com o mesmo propósito de domínio, de manipulação, de comando, de perseguição. No Rio de Janeiro, por exemplo, um fato bem pontual, nós sabemos que há centros de Umbanda, terreiros de Umbanda sendo atacados e destruídos por religiosos. E quase sempre religiosos ligados também à milícia. Então, uma perseguição tenaz de fundo religioso. É curioso que a ONU chega a dizer
que 70% das guerras do mundo têm origem religiosa. Então nós precisamos realmente meditar, estudar, nos autoanalisarmos, se não há um farisaísmo moderno, né? Se aquela postura dos fariseus da época de Jesus, que eram homens que se apresentavam como religiosos e tinham um comportamento totalmente distanciado da espiritualidade. Porque o que é espiritualidade? Respeito, amor, fraternidade, promoção da paz, da harmonia. Isso é espiritualidade, né? Quando a gente vê a vida de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um São Francisco de Assis. Agora, quando a religiosidade se apresenta como agressiva, destruidora, manipuladora, nós estamos diante de uma figura bestial, de uma deformação espiritual. E neste momento nós percebemos várias forças nesse sentido e devemos buscar a verdadeira espiritualidade. Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelo seu nome, né? Pelo seu rótulo. De nada vale dizer eu sou espírita, eu sou católico, evangélico, umbandista, mas as nossas ações. E nós precisamos cada vez mais de espiritualidade. Estamos nesse período da grande transição planetária e devemos assumir o compromisso com o bem, porque de fato está havendo uma separação do joio e do trigo e a terra será dos mansos. Mas há muita coisa a se vencer. Parece que há uma verdadeira batalha espiritual, onde forças tenebrosas, muitas vezes revestidas de religiosidade, aí estão para dominar, enquanto que a verdadeira espiritualidade deseja libertar. Meditemos sobre isso, deixe aí o seu comentário, o seu pensamento, né, sobre o farisaísmo religioso. Ele se apresenta em tudo quanto é lugar, até dentro de casas espíritas, dentro da própria religião ali, aquelas pessoas dogmáticas, ferrenhas, que não têm uma doçura, uma sensibilidade, uma percepção, um acolhimento, mas eles são extremamente cheios de regras, de determinações, de livros sagrados, se apoiam em textos literais. É a mesma postura farisaica. Vou dar um exemplo que já comentei em algum vídeo. Há um livro do espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, que nem no movimento espírita permaneceu, né? Depois deixou o movimento espírita, mas no livro, o livro Conduta Espírita, dizem que o Chico Xavier teria dito, ainda bem que não fui eu que psicografei este livro, porque é um livro muito cheio de regras, né? E tem uma passagem que diz lá, tem muita coisa boa, né? Mas tem uma passagem que diz: evitar o aplauso dentro do centro espírita. Então, os dogmáticos, os fariseus religiosos, pegam essa passagem e proíbem dentro dos centros espíritas qualquer manifestação de aplauso. Agora vejam que coisa triste. Imaginem um grupo de crianças apresentando uma peça de teatro dentro da casa espírita, ou um grupo de jovens, ou uma apresentação musical das crianças, da evangelização, e aí você não pode aplaudir. Então, quer dizer, esse encaixotamento. E vejamos que o Espírito não proibiu, ele estava propondo ali uma medida de equilíbrio, né? Porque a casa espírita também é um hospital. Mas você não tem que ser aquela pessoa fechada, né? Tem centro espírita que você entra e todo mundo fechado. E confunde introspecção, serenidade com sisudice e chatice também, né? Então há muita coisa a se reformular e precisamos estudar tudo isso e ir modificando através do estudo, porque normalmente esses fariseus, eles não estudam. Eles decoram passagem, eles citam. Tem pessoa que fala assim, uma palestra espírita para ser boa, tem que citar o nome de Allan Kardec pelo menos 20 vezes. Fala sério. Fala sério. Isso não existe, né? Mas na cabeça de olha, se falou Kardec, ó, é doutrinária. Olha que palestra doutrinária. Às vezes não tem sensibilidade, empatia, delicadeza, amorosidade, mas citou Kardec, pronto. Claro que sabemos que a obra kardeciana é a base,
mas estamos falando de espiritualidade, ok? Que é algo muito mais do que esse farisaísmo que a gente percebe. Mas tudo passa, mas implica muito trabalho. Muita paz. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, sugira aí algum tema, participe aqui do nosso canal, ok? Deixe aí o like, siga-nos. Estamos quase chegando aí em 3.000 seguidores. Compartilhe, convide os amigos espíritas, espiritualistas, umbandistas, evangélicos, católicos que querem refletir conosco. Proponham temas. Isso é muito bom. Precisamos alimentar as boas ideias. Muita luz.